Da oitava da Páscoa, já estamos terminando esta semana de muitas bênçãos e graças, onde juntos com toda a igreja, nós vivemos uma única solenidade pascal. Jesus ressuscitou, Ele está vivo e aparece para os seus discípulos para fortalecer a fé dos seus discípulos na ressurreição, pois a ressurreição é a coluna central da nossa fé. Se nós deixarmos de acreditar que Jesus ressuscitou, nada impede de desacreditar do resto. E até digo que seria razoável desacreditar do resto. É preciso crer na ressurreição porque ela corrobora tudo o que Jesus fez e falou antes da sua morte também. No evangelho de hoje, Jesus aparece mais uma vez para os seus discípulos que estavam pescando. E assim como na primeira vez, é a força de Jesus que faz a pescaria ser bem-sucedida. É a força de Jesus, o Filho de Deus e agora ressuscitado, que faz aquela pescaria ser bem-sucedida, assim como tudo de bom que nós podemos fazer. É a força de Cristo que nos faz agir bem. É a força de Cristo ressuscitado que faz a nossa ação, a nossa atitude, o nosso apostolado dar frutos. É a força de Jesus ressuscitado que traz a alegria desta grande pescaria. Queridos irmãos, nós hoje nos reunimos aqui para meditarmos sobre a vocação, sobre as vocações, para rezarmos também pedindo ao Senhor que mande operários para a sua messe. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Claro, nós falamos diretamente sobre a vocação sacerdotal e religiosa, mas podemos dizer que também nas famílias a messe é grande e os operários são poucos. São poucos operários, ou seja, são poucos homens e mulheres que querem ter uma família de verdade. São poucos homens e mulheres que querem um casamento e tudo aquilo que implica um bom casamento, como, por exemplo, a abertura à vida. Graças a Deus, está havendo uma contra-reação dentro dos grupos católicos em relação ao fechamento à vida. Durante muitos anos não se questionava. Eu me recordo que até a minha faculdade de teologia, e foi pouco tempo atrás, assim podemos dizer, foi muito tempo, uns 10 anos atrás, até eu iniciar a minha faculdade de teologia, eu mesmo não questionava sobre o uso de contraceptivos. Até nos grupos de oração que eu participava, se falava muito de castidade, que era necessário os jovens viverem a castidade, que o sexo era só depois do casamento. Tudo isso a renovação carismática trabalhava muito bem. Mas não ia a fundo quando, por exemplo, falava de laqueadura, vasectomia, métodos contraceptivos. Não é verdade? Vocês que são mais velhos do que eu, a maioria, que eu estou vendo aqui, mais velho do que eu, e muitos de caminhada, sabem que durante um tempo houve um vácuo. Ninguém falava, ninguém aprofundava esse assunto. E é por isso que a maioria das famílias da minha época, da minha geração, 2 filhos, maioria. Minha avó teve 5, da parte da minha mãe, da parte do meu pai 10, e o meu pai e a minha mãe 2. Os irmãos todos, praticamente 2, se eu não me engano, da parte do meu pai e da minha mãe, todos 2. Então só foi minguando, e se não houvesse essa contra-reação, às vezes ia zerar, Com o tempo não ia ter mais nada.
se ninguém questionasse, se ninguém falasse nada, se ninguém falasse assim, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Não está dando certo assim. Nós estamos caminhando para o precipício dessa maneira. Então, a messe é grande, os operários são poucos também naquilo que se refere à vocação matrimonial. Precisamos de jovens que queiram um casamento com tudo o que significa o casamento. Que queiram um relacionamento, uma família, com todas as implicâncias da família, né? Com tudo aquilo que implica ser família. Tem poucos operários em todas as searas, né, das vocações cristãs. Poucos padres, poucas freiras, poucos casais comprometidos. Dentro desse universo de 7 bilhões de pessoas, ou até mais, né? Podemos dizer assim que estamos bem aquém. E é por isso que precisamos rezar muito, rezar pelas vocações. Quando falamos de vocações, geralmente a gente já pensa em padre e freira. Mas vamos pensar um pouco lá atrás. A nossa primeira e principal vocação é a vida com Deus. Desde 2010, onde fiz a minha primeira missão, eu falo sobre esse tema. E falo com tranquilidade, com propriedade, né? Porque estudei muito, trabalhei muito essa temática no meu tempo de formação, antes com os franciscanos e depois nos diocesanos. Mas a nossa primeira vocação, ou seja, o nosso primeiro chamado, é a vida com Deus. Deus não te criou para você ser professor, para você ser médico. Deus não te criou para você ser pedreiro, dona de casa. Deus não te criou para ser padre, freira, marido, mulher, pai, mãe. Antes de tudo, Deus te criou para se unir a Ele, para ter um relacionamento com Ele, para ser dele, todo dele. E por mais que esta expressão pareça ser egoísta, quando nós entendemos bem quem é Deus e como Ele age, nós sabemos que não tem nada de egoísmo nisso. Porque Ele fez tudo isso pensando em nós. Não é que Ele é carente e que tem ausência, né, de pessoas, que é meio isolado, assim, solitário. Não. O pai sempre teve o filho sempre teve o pai, os dois sempre tiveram o Espírito Santo, que é o amor entre os dois. Nunca houve falta e ausência em Deus. Mas por amor Ele nos criou para vivermos com Ele, para Ele. E eu digo que tudo isso é por amor porque esse é o nosso bem, essa é a nossa realização, essa é a nossa felicidade. Ele não é carente, mas nós somos carentes dele. Ele não tem falta de nada, mas nós temos falta dele. E ele até assume uma falta, podemos dizer assim, de nós. Ele até quis sentir falta de nós, para dizer como nós somos importantes para ele, como o pai que fica esperando o filho voltar, da parábola do filho pródigo, Lucas 15, versículo 10 em diante, versículo 11 em diante. Então, Deus nos fez para vivermos com Ele. Esta é a vocação principal, essa é a vocação fundamental, essa é a vocação mais importante, a qual todas as outras vocações estão submetidas. Você pode virar padre, porque através do sacerdócio, pode ser, né, se for a sua vocação, será, se for a sua vocação, a sua melhor maneira de se unir a Deus. Pode ser que você tenha a vocação específica para casar, formar família, porque é através da formação da família, da vivência familiar, que você se unirá melhor a Deus. Pode ser que seja freira, vocação religiosa. Através da vocação religiosa, vivendo em comunidade um carisma específico, vivendo a pobreza, a castidade, a obediência, vivendo como irmãos, a fraternidade, a vida regular,
pode ser que seja o seu melhor caminho para você se unir a Deus. Ou seja, os nossos chamados, tanto do ponto de vista da vocação específica, quanto de profissão, ou de qualquer outra coisa que a gente possa fazer na nossa vida, devem estar tudo submetido a esse grande chamado, se unir a Deus. Portanto, se algo te atrapalha a se unir a Deus, você deve descartar. E aqui eu não estou falando da sogra, viu? Ou da nora, né? Não estou falando disso, não. Então eu vou descartar minha sogra porque ela me atrapalha. Eu vou descartar o meu irmão que me enche o saco, né, porque ele me atrapalha. Não. Do ponto de vista cristão, se o seu irmão é uma cruz para você, na verdade ele te ajuda. Não é verdade? Se a sua sogra ou a sua nora, né, é uma cruz para você, então, do ponto de vista cristão, te ajuda, te santifica, te leva mais para perto de Deus. Mas existem coisas, situações, atitudes ou planos que nos atrapalham. E a gente precisa descartar essas coisas. Tudo que me impede de me unir a Deus, porque é a minha única vocação. Portanto, se essa é a vocação primordial da minha vida, ser de Deus, me unir a Ele, se eu não vivo isso, eu sou frustrado. E aí eu posso ser um padre frustrado porque não estou em comunhão com Deus. Eu posso ser um marido frustrado porque eu não estou vivendo o meu matrimônio dentro da finalidade própria do matrimônio, que é me levar para Deus, me unir a Deus através das coisas próprias do matrimônio. Eu posso ser uma freira frustrada, né? Vocês já viram freiras frustradas? Eu não estou falando de ninguém específico, mas pode ser que vocês tenham conhecido alguma freira frustrada. Pode ser que vocês tenham conhecido algum padre frustrado. Algum padre, né, que atira para tudo quanto é lado, menos naquilo que é próprio dele, menos no seu ministério, né? Que deixa de atender confissão para ir cuidar de sem terra, né? Para ir reivindicar reforma agrária. É um padre frustrado. É um padre que, de repente, deixa de rezar a missa, que é aquilo que faz parte da sua vocação específica e que ajuda a levá-lo para Deus, deixa de rezar missa para ir se reunir com grupos para promover alguma militância em relação a isso ou em relação àquilo. Mesmo que a causa seja nobre, não há mais nada mais nobre para o padre do que rezar a missa, atender confissão, fazer casamento, cuidar da igreja. Mesmo que seja nobre, né, fazer movimentos sociais para reivindicar direitos, os leigos podem fazer isso. A igreja não proíbe, é nobre, mas o padre não pode substituir as suas missas por isso, suas confissões por isso, a sua oração pessoal por isso. E o que nós vimos durante um grande tempo na igreja aqui na América Latina foi isso acontecer. Padres frustrados que não entenderam que o seu ministério está, antes de tudo, a serviço desta grande vocação, ou seja, desse grande chamado, ser de Deus, se unir a Deus. É isso. E se tornaram assistentes sociais, reduziram o seu sacerdócio a uma militância política, a uma militância social. Frustrado, né? O marido que acha que ele é marido, esposo só para trabalhar, mas não tem tempo de dialogar com a esposa, não tem tempo de conversar com os filhos, não vai à igreja rezar porque tem que trabalhar. Ele transformou a vocação dele de ser pai e esposo numa função. Eu sou funcionário da minha família, eu preciso só trabalhar, e se eu trabalhar já está bom. Então, queridos irmãos, a mensagem de hoje, a partir também do Evangelho, onde nós ouvimos Jesus
mandar os apóstolos lançar as redes para pegar os peixes grandes, nas águas profundas, onde estão as almas que Cristo quer salvar. Nesse evangelho de hoje, vamos pedir a Jesus, a partir desse evangelho de hoje, vamos pedir a Jesus que nos faça entender aonde devemos lançar as redes. Às vezes estamos lançando as redes em lugares estranhos, lançando as redes na beira da praia, em cima da areia, no meio do mato. Né? Rede é para lançar no mar, rede é para lançar na água, e de preferência, sempre que possível, nas águas profundas. Claro, no raso você também encontra peixes, mas nós somos chamados a ir para as águas profundas, porque é lá que estão os peixes grandes, é lá que estão as almas que Deus quer salvar. Então veja, faça uma análise aí da sua vida, se você não está lançando as redes nas águas rasas, ou em cima da areia, ou no meio do mato, ou em lugares estranhos onde não deveria estar lançando rede. Às vezes atirando no alvo errado. Tome consciência, Deus te fez para ser dele. Deus me fez para ser dele, totalmente dele. E aqui está a minha vocação e, portanto, a minha realização e a minha felicidade. E todas as outras coisas estão a serviço disso. Ao mesmo tempo, vamos pedir a Jesus que toque os nossos corações, sobretudo daqueles que ainda não se decidiram. Se querem ser padres, se querem ser freiras, se querem casar, ser esposo ou ser esposa, constituir família, o que querem, para que entendam que, na verdade, o que importa é o que Deus quer. O que eu quero só importa se está unido, se coincide com o que Deus quer. Essa deve ser a oração que nós vamos fazer. O que eu quero é aquilo que Deus quer. Vocês conhecem a Beata Chiara Luce? Todos conhecem a Beata Chiara Luce. Ela dizia, né, no auge da sua dor, se Jesus quer, eu também quero. Estou mentindo? Quem conhece aí sabe, né? No auge da dor, Sabrina, se Jesus quer, eu também quero. Então você deve rezar no que diz respeito ao seu chamado, à sua vocação específica. Se Jesus quer, eu também quero. Se Ele quer que eu seja padre, eu vou ser padre. Se Ele quer que eu seja esposo, eu vou ser esposo. Se Ele quer que eu seja esposa, eu serei uma esposa dedicada. Se Ele quer que eu seja mãe, eu serei mãe. Se Ele quer que eu seja freira, uma consagrada, eu serei. Se Jesus quer, eu também quero. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Não só no que diz respeito ao nosso chamado específico, mas em tudo que nós fizermos. Porque a nossa vocação é ser de Deus, é ser para Deus, é nos unirmos a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.